Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura eu tô gravando no dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia de comemoração de Beltane aqui no hemisfério sul, Samhain no hemisfério norte. Para quem segue o calendário celta, faz comemorações dos sabás, é wicana ou wicane, conhece bem essas celebrações. Também dia 31 de outubro é dia do Saci. Também é reconhecido aqui. É reconhecido nas místicas que dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro são dias em que os portais entre, as fronteiras entre o mundo espiritual e o mundo dos vivos fica mais fino, então existe uma conexão maior entre esses dois mundos. E essa leitura vai ser um recado dos guias espirituais para vocês, para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Capricórnio, sobre alguma coisa que vocês precisam vir para esse momento, ou algum recado do time espiritual de vocês, mas é pensando assim também o que os guias de vocês têm para dizer para vocês nesse momento. Esse oráculo aqui é o Moonology. Eu vou começar lendo através dele, depois eu vou tirar cartas aqui do Shamanic Healing e depois do tarô da Santa Muerte, tá bom? Primeira carta que sai para vocês: Lua cheia em Leão. Não deixe o orgulho ficar no caminho. É bom vocês verem daí no mapa astral de vocês que signo vocês têm regendo a casa número 5 de vocês e onde fica o signo de Leão daí para vocês. Lua nova em Peixes. Meditação e contemplação. Lua nova em Peixes vai ser início do ano que vem. Início, né? Não é bem no início, vai ser no mês de fevereiro do ano que vem, eu acho. Talvez no mais tardar março. No Shamanic Healing, a primeira carta que aparece é se desfazendo das ilusões. O signo de Capricórnio, para vocês, capricornianos, é sempre um signo de construção, né? E é sempre um signo que requer algum tipo de seriedade com aquilo que vocês estão fazendo. Geralmente a construção é num sentido profissional e material, né? Vocês querem conquistar algo, chegar em algum lugar. Uma lua cheia em Leão, ele tá falando de certa forma de algum aspecto do ego, sabe? Então eu acho que de certa forma não é necessariamente não deixar que o orgulho entre no caminho, mas eu acho que também é num certo sentido assim, não ficar tão cego com relação ao objetivo de vocês, capricornianos, especialmente porque daí a segunda carta é Lua nova em Peixes, que fala de meditação e contemplação. Talvez esse seja um momento, assim, muito mais de perceber as coisas e não de atuar, talvez. Acho que esse é o primeiro recado. A segunda carta que sai daí é o discernimento. Gente, saber como agir, quando agir, sabe? Escolher. E aí eu não sei se é necessariamente escolher bem o que se fala, mas escolher aonde vocês gastam a energia de vocês também, né? O que vocês levam a sério. Essa carta tá literalmente escrita: It's all good. Tá tudo bem. Significa isso. Energia masculina, que significa algum tipo de ação, de atitude, de escolha daí.
Eu acho que o momento pede mais um sentido de cuidado, muito mais assim no sentido de perceber exatamente o que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo. Porque, de certa forma, a outra polaridade daí do signo de Leão é o signo de Aquário. E o signo de Aquário, ele tá falando de aspectos mais sociais, ele não tá mais falando de aspectos de ego, necessariamente, ou individuais. Ele tá falando mais de como a gente se relaciona no macro social, sabe? Outras pessoas. Eu acho que, de certa forma, tem um pouco a ver com isso, no sentido de que eu acho que vocês capricornianos precisam ter um certo tipo de cuidado para não serem levados por outras pessoas a terem ações que talvez vocês não teriam se vocês tivessem pensado antes de agir. Eu acho que também, se desfazendo de ilusões, talvez vocês vejam alguém sobre uma outra perspectiva. Rei de Paus. Eu acho que, de certa forma, vocês vão estar olhando uma pessoa de maneira diferente. Muito mais nessa perspectiva do tipo, vocês vão perceber que tem alguém perto de vocês que tenta meio que levar vocês a agir de alguma forma. Rei de Copas. 2 reis. Reis geralmente são expressões não muito boas de cada elemento. Então é uma expressão meio desenfreada do fogo e uma expressão meio desenfreada da água. Não são expressões negativas, mas são expressões desequilibradas, no sentido de que daí o Rei de Paus, ele tem um foco, né? E aí ele meio que não descansa em busca de atingir esse foco. 8 de espadas. E aí o Rei de Copas, de certa forma, ele tem um pouco assim de um desequilíbrio emocional. Num certo sentido, o Rei de Copas, ele mais ou menos, de certa forma, busca algum tipo de validação dos seus sentimentos com outra pessoa. Rei de Ouros, gente! Capricornianos, o que está acontecendo? Vamos ver se vem o Rei de Espadas. O carro. O Rei de Ouros daí é mais um processo de ambição, né? Ele é essa questão daí um pouco desenfreada, mas aí do elemento da terra, no sentido de que às vezes o Rei de Ouros pede muito mais daquilo que ele precisa. Só que daí o Rei de Ouros, pelo menos, ele é a expressão desenfreada, mas mais equilibrada de todos os reis, no sentido de que se tem alguém que consegue rever os seus próprios erros, é o Rei de Ouros. 8 de Copas. Eu acho que vocês vão estar vendo alguém por uma perspectiva diferente. E eu acho que é alguém assim mais assim no âmbito social. Eu acho que essa pessoa não é um relacionamento íntimo, não é um namorado ou namorada. Acho que é alguém do âmbito mais social. Rei de Espadas, ele veio. Gente, que loucura! Vocês têm todos os reis. 4 de paus no final do baralho. Gente, eu nem sei. Em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas que, sei lá, eu tô inclinada a dizer muito porque é uma leitura, assim, mais sobre o time espiritual de vocês. 4 figuras masculinas. 4 homens, ou 4 arquétipos, por exemplo, de gerações, talvez. Pai, avô, bisavô, tataravó. E todos eles, de certa forma, com uma mensagem diferente, mas aí eu acho que, tipo, não no sentido, assim, de apontar
o que você deve cuidar, Capricorniane. Mas eu acho que são ensinamentos que vocês já têm, no sentido de que, justamente por isso eu tô falando um pouco dessa questão da ancestralidade, de pensar no pai, avô, bisavô, tataravô. Mesmo que vocês não conheçam o tataravô de vocês, é mais ou menos um conhecimento que já veio embutido em vocês do nascimento. E esses conhecimentos é muito assim, de saber também que vocês são diferentes dessa ancestralidade, no sentido de que é um momento de fazer diferente. E como vocês tiraram os 4 reis, talvez esse seja, sei lá, a encarnação que vocês vão viver mais a vibração das rainhas. E aí das 4 rainhas. Porque o rei de paus tem um pouco dessa questão da jornada do herói, mas também um pouco desenfreada de não saber quando parar e de se cobrar demais no meio do caminho. O rei de copas tem um pouco do emocional desequilibrado, no sentido de que às vezes ele busca uma validação externa para os seus próprios sentimentos. O rei de ouros tem essa questão da ambição desenfreada, como eu disse, mas de certa forma também ele é a expressão de rei mais equilibrada, porque ele tem a possibilidade de fazer diferente, de pensar diferente, de se arrepender e correr atrás desse arrependimento, no sentido de que ele não vai se sentir mal em vão, ele vai tentar consertar a coisa. E essa questão também da ambição desenfreada, pedir mais daquilo que pedia, ele não é sinônimo de perda também. Que eu acho que é outro recado que vocês precisam ouvir. E o rei de espadas é um pouco da expressão da frieza. Ter uma estratégia para tudo. E aí, muito diferente do rei de copas. O rei de copas é esse emocional que precisa de uma certa validação, e o rei de espadas não precisa da validação de ninguém. Ao mesmo tempo que, às vezes, o rei de espadas, ele compreende que o emocional é ruim. E aí vocês têm os 4 elementos também, em expressões desequilibradas. Que daí eu acho que para vocês não é necessariamente um sintoma de que então as coisas estão em desequilíbrio. Mas eu acho que vocês têm as 4 potências e a capacidade de vivenciá-las de maneira diferente. Porque sim, daí com esses 2 8s, 8 de copas e 8 de espadas, eu acho que sim, tem alguma expressão, quer dizer, tem alguma percepção de alguém que vai se modificar nos próximos momentos, eu acho, da vida de vocês. E isso, de certa forma, tem a ver com as vitórias individuais que vocês andam tendo. E também com o fato de que vocês, capricornianes, que estão me escutando, talvez vocês estejam, assim, nessa questão de rumo da vida. Eu acho que vocês andam meio que em piloto automático, no sentido de que vocês simplesmente sabem aquilo que vocês querem e vocês correm atrás, sabe? E aí esse piloto automático, carta do carro, ele não é negativo, ele não é ruim, sabe? Mas eu acho que tem alguém tentando subir no vagão de vocês. No sentido de que tem alguém tentando tirar um pouco de vantagem de um momento crescente que é de vocês. E eu acho que esse tirar vantagem é muito mais no quesito social. Como eu disse antes, eu não acho que seja namorado ou namorada que estejam passando, e eu acho que não é passando vocês para trás, mas é influenciando vocês a terem uma postura que, se vocês pensassem melhor, vocês não teriam. E aí também eu preciso dizer que eu acho que grande parte do time espiritual de vocês é masculino. Ou pelo menos vive a parte mais ativa de seus arquétipos, sabe? Por exemplo, se você não tiver
muitas pessoas que passaram, que são homens e sim mulheres, todas elas eram conquistadoras à sua própria maneira. Todas elas eram ativas à sua própria maneira. E todas elas daí, se forem mulheres, foram mulheres deslocadas dentro do seu tempo, no sentido de que todas elas também eram mulheres à frente do seu tempo. E eu acho que também daí vocês vieram com uma bagagem muito forte, já de conhecimento adquirido. Especialmente daí do que fazer, de como agir, e aí do que fazer em todos os sentidos. Criativamente, emocionalmente, materialmente, estrategicamente, mentalmente. Como pensar, como agir. Quando falar e por que falar. Como correr atrás das coisas. Como ser ambicioso. Como criar as coisas. Como usar a energia criativa de uma maneira que ela parece que não termina nunca. E aí, como viver também o seu lado emocional. E aí não no sentido de buscar uma certa validação das outras pessoas, mas sim como viver grandes amores. Porque também é outra característica do rei de copas, né? Se enfiar de peixinho em todas as relações. A lua cheia em Leão, gente, ela vai acontecer... essas duas luas são muito próximas entre si, agora que eu me liguei. Talvez daí, ano que vem, no início do ano que vem, a lua cheia em Leão acontece dentro da lunação de Aquário. Então, quando tiver lua nova em Aquário, prestem atenção que até o momento de lua cheia daquela lunação, talvez seja um momento importante para vocês. Até de percepção daí de algum tipo de problema de relações que você possa vir a ter, no sentido de que daí eu acho que alguém se mostra como não muito confiável, no sentido de tentar manipular vocês a ter algum tipo de reação. Capricornianos, vocês são o grupo, geralmente, assim, todas as leituras que eu fiz até agora para Capricórnio, vocês são pessoas muito fortes. Muito fortes. E aí eu acho que a força de vocês não vem só na capacidade de decisão, sabe? Na capacidade de criar coisas, né? E de ser ambicioso e de ter um campo profissional bem desenvolvido, sabe? Vocês são fortes também nas outras áreas. Espiritualmente falando, sentimentalmente falando e criativamente falando. Não é só, a ambição de vocês não é só profissional. Olha, pessoal, eu acho que era essa a leitura de vocês. Eu sempre fico um pouco impressionada com a leitura de vocês. Vocês são sempre o grupo overachiever. Pessoal, só pra avisar que eu sempre aviso que é sempre bom começar pelo ascendente, porque a partir do ascendente a gente sabe exatamente quais os signos que regem as outras casas, ou pelo menos a gente tem uma boa ideia sobre isso. Então acaba que o ascendente às vezes nos dá uma leitura mais aproximada do nosso momento. E aí depois assistam também Sol e Lua, tá bom? Mas era isso, Capricornianos. Era essa leitura pra vocês agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido também. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.